Sejam muito bem-vindos ao AmplificaCast e hoje o tema do nosso episódio é Além do Buzz. Estou aqui com a Bia Ambrosio e ela vai questionar o futuro da PR no Brasil. Seja muito bem-vinda ao AmplificaCast, Bia. O nome dela é Beatriz, mas eu vou chamar ela de Bia, já somos amigos. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Bia da Mention, eu sou Relações Públicas, CEO e fundadora da Mention, First Time Founder, ou seja, a primeira vez que estou fundando alguma coisa, e estou nessa jornada aí para descobrir o que fazer, erros e acertos. É isso aí. E a história da Bia vai ser uma história bem inspiradora também para mulheres que querem empreender e mulheres também que querem construir uma carreira sólida também na área de comunicação. Seja muito bem-vinda mais uma vez. E para a gente começar a nossa jornada, vamos falar do início. O que te motivou assim a ir para a área de comunicação? Como que foi os seus primeiros passos na sua carreira? Os primeiros mesmo, aqueles primeiros? É, os primeiros. Eu queria fazer gastronomia. Sério? E aí falou, não, vou fazer. E eu tive gente em casa que me perguntou, mas é isso que você quer mesmo? Vou te colocar num teste vocacional pra você descobrir o que você quer. Porque não aceitaram muito. Aí fui fazer o teste vocacional, saíram 3 resultados. Gastronomia, museologia e relações públicas. Olha só. E eu falei, o que é relações públicas? E fui ler sobre. E aí eu descobri que relações públicas é a ciência de fazer aquilo que as pessoas fazerem aquilo que você quer sem dar nenhuma ordem. Olha. E eu falei, isso é interessante. Vamos fazer isso aí. E foi assim, nunca tinha ouvido falar, não conhecia, até hoje. E aí você estudou aonde? Você é de São Paulo? Sou de São Paulo, fiz o bacharel na Casper Libero, fiz pós-graduação na USP, voltei para Casper Libero para fazer mestrado, professora universitária na área. Ah, legal. E o primeiro job, onde foi? Primeira empresa. Nossa, o primeiro estágio? Foi no Núcleo Brasileiro de Estágios. Ah, é? Um saláriozinho ruim, dentro do telefone. Eu adorava. Ah, é? Adorava. Mas você é uma pessoa muito comunicativa, né? Vocês já te falaram isso? Já... Algumas vezes. Você acha que isso também tem a ver com o seu trabalho? Com certeza, mas sempre foi muito genuíno. Nunca foi uma coisa que eu fiz ou que eu me formei para. Então, sempre teve esse processo. Mas não são todos comunicadores que são articulados. E tá tudo bem, não precisa ser. Eu acho que isso me ajuda mais hoje, sendo fundadora da Mention, e estando à frente de negociações mais complexas e conseguindo colocar em palavras de maneira mais eficaz aquilo que precisa ser dito. Mas em relação a ser comunicadora de profissão, tudo bem se não fosse tanto assim. Aí você é uma pessoa tímida? Não. É? Eu sou talvez reservada, é a palavra. Porque em casa de ferreiro, espeta de pau. Sim. PR não tá acostumado. A gente não tá acostumado a ficar na frente das câmeras. A gente dá aula de media training. A gente ensina a falar com o jornalista. A gente escreve sobre, mas a gente nunca aparece. Eu tô experimentando isso agora, como fundadora, que aí sim eu sou porta-voz oficial e tenho que fazer esse processo. Mas antes eu ficava só atrás da câmera falando, sorria mais. Ou você não fez bem. Legal, e essa coisa também, né, de começar, a gente vai entrar nessa história do empreendedorismo, mas empreender, ele te impõe alguns desafios que você precisa assumir, né, e um deles é se mostrar mais, aparecer mais, né. Isso é um dos grandes desafios, desafios que eu escuto, assim, dos fundadores, dos porta-vozes, quando a gente atende os clientes na Mention, que é, mas eu não gosto de falar. Putz, então, você também não gosta de emitir nota fiscal, e você tem que emitir. Então, faz parte do jogo. Legal. E assim, ao longo da construção da sua carreira, beleza, começou como estagiária, foi construindo a sua carreira. Demorou muito tempo para você assumir uma posição de liderança? Não. A minha carreira ela foi meteórica, eu costumo dizer, porque eu não tive os steps de ser estagiária, ser analista júnior, pleno, sênior, e aí você assumir coordenador. Não, eu pulei de estagiária para pleno, de pleno para sênior, fiquei 6 meses em sênior, e aí eu já assumi uma posição em que eu liderava 6 pessoas. Nossa, você sabe que a gente tem uma similaridade aqui de carreiras. Eu lembro que eu entrei como estagiário numa empresa e fui pulando etapas também. Mas o que você acha? Porque assim, às vezes as pessoas acham que é uma obra do acaso, mas é uma obra do acaso você conquistar determinadas posições dentro de uma empresa? Eu jamais diria isso. Tem sim tem o percentual da sorte. Não, tem, que é o momento ali, que a né? gente não pode deixar de atribuir, mas
tem outros 2 fatores que são importantes. Quais o primeiro deles é você querer jogar o jogo. Você querer entrar no negócio e fazer o que precisa ser feito sem questionar se é o seu cargo que tem que fazer, se é na hora que você tem que entrar, na hora que você tem que sair. Então, esse jogo tem que ser jogado. E a terceira coisa é você ter uma pessoa que olha pra você e te vê como potencial de carreira e trabalhar nisso em você. Mesmo que você não esteja consciente. Sim. Mas quando essa troca existe, é muito mais rápido. Mas você acha que olharam para você, não foi de uma forma aleatória, né? Porque quando você começou a trabalhar, você já tinha esse perfil assim de assumir responsabilidade, de olhei, isso aqui não é muito minha função, mas apareceu para mim, eu vou aprender, vou tocar e vou fazer e vou executar. Como que era isso? Porque não olharam para você de forma aleatória? Não, o que sempre me encantou. Que hoje, como founder, você sabe, né? Que você tem lá 18 pessoas que você comentou comigo na mente, você sabe exatamente os perfis que... É raro. Mas o que foi feito comigo foi justamente reconhecer isso. Foi uma líder, foi uma mulher que soube reconhecer isso em mim, que se puxar, vai. E isso eu acho que é uma maturidade como liderança. E eu fui muito exposta à alta liderança desde cedo, porque eu sou assessora de imprensa de formação. Sim, acaba tendo que se relacionar com... E você tem que se relacionar com a alta liderança, que são os porta-vozes. Então, eu sempre entendi que não interessava, mas era eu que estava lá. Então, se era eu que tinha que segurar a chave do presidente da Amazon, a carteira para ele tirar foto, arrumar a gravata ia ser eu. Se eu tivesse que estar num super evento, era eu também para receber um prêmio. E tá tudo bem, eu sempre fiz isso. Eu entrei em boleia caminhão para gravar episódio de podcast. Olha. Eu fui gravar na Cracolândia com o Fantástico. Enfim, fiz uma série de coisas que na minha vida que ninguém nunca perguntou, pode ser você? Eu nunca deixei ninguém perguntar. Era sempre eu que queria fazer. Então, isso também foi importante, com certeza. 3 conselhos que você daria agora para quem está começando uma carreira e precisa conquistar um espaço dentro de uma empresa? Ótima pergunta. Joga o jogo. Eu acho que se entrega no processo mesmo. As pessoas, elas têm que sair de uma zona de segurança e elas têm que olhar para o lado e entender o que todo mundo está fazendo. Você viu o que está todo mundo fazendo? Você entende qual que é a sua barra. Isso aqui é o mínimo que eu tenho que entregar. O resto eu tenho que subir, eu tenho que sobrar nessa cadeira. E não para ser promovido, mas para chegar em outros lugares. Eu sempre falo que a formação reputacional, ela é para uma marca e ela é para uma pessoa também. E quando você entra num lugar novo, você está começando a sua carreira, você está iniciando a sua jornada reputacional como profissional. E a primeira coisa que você precisa para formar uma boa reputação é capilaridade de marca. Então, se você vai pro jogo, as pessoas te conhecem. E foi isso que aconteceu. Eu estava sempre em contato com a área de BI, eu estava sempre com a área de tecnologia, com a área de marketing, com o RH, com o presidente. E aí chega um ponto que as pessoas te conhecem. E esse é o momento que você fala assim, tá bom, agora eu sei o que todo mundo faz, as pessoas me conhecem, tô elevando a barra. É aí que você tem um bom início de carreira e que você consegue crescer. E pode não ser naquela empresa. Você é dono da sua carreira. E já vou ser bem taxativa. Não acredito em meritocracia. Meritocracia é um contexto falido. E isso é uma coisa meio controversa. Tá? As pessoas geralmente acreditam. Mas ser dono da sua carreira é saber o que você quer pra você e não esperar. Se não for naquela empresa e se não tá vindo no tempo que você quer naquela empresa, vai pra outra. Isso. Um ponto importante. Já aconteceu ao longo da sua carreira de você se esforçar, trabalhar, dedicar e o salário não acompanhar as funções que você executava naquele momento? Como que você se portou? Você comentou essa coisa de flutuar, né? Para uma outra empresa. Vou para outra empresa, beleza. Mas você sabe que às vezes dentro daquele contexto que você está, você trabalha mais e às vezes não é remunerado por aquilo. Como é que foi essa sua experiência? Eu sou Relações Públicas, que é a terceira profissão mais mal paga do Brasil. A média salarial de Relações Públicas está menos de 3 mil reais hoje. Eu não sabia desse dado, tá? Fui descobrir esse dado ano passado. Isso nunca foi uma coisa que me chegou. Mas sim, foi muito mal remunerada por muito tempo. E por muito tempo não compensou. Tá? A conta em si não fechava.
Pode ser frustrante, pode ser cansativo. Mas se você sabe o caminho, e não é sobre saber onde você quer chegar, porque nem sempre a gente sabe. E ter essa visão de longo prazo, ela é muito difícil. Ainda mais quando a gente é jovem e acha que nunca nada tá bom. Mas se você sabe que você tá no lugar certo, ou seja, você tá na profissão certa, fazendo o que você quer, e o que você acha importante de ser feito, é o caminho. Então, se demora um pouco, porque você também nunca vai chegar num lugar e falar assim, nossa, agora eu tô super bem pago aqui. Aqui eu tô confortável, vale. Pra você chegar aí, demora muitos anos. Nem sempre como empresário também a gente tem essa sensação, né? Aliás, eu ganho menos hoje do que eu já ganhei sendo funcionário em outras empresas. Meu salário, e eu fiquei... A recíproca é verdadeira. E eu fiquei dentro da Mention tranquilamente uns 6 meses sem ganhar R$1. Mas acontece. É o preço do sacrifício, né? De se construir algo, né? Quando chegava a minha hora, eu falava assim, eu vou pegar esse dinheiro pra mim ou eu vou contratar uma pessoa? E eu sempre contratava a pessoa. Lembro uma vez que eu comecei, na época do início da empresa, eu tava sem carro e tal, né? Comecei com 0 investimento, R$0, ainda tinha uma dívida no meu nome pessoal ainda que piorava toda a situação de crédito em qualquer banco para PJ. Aí eu contratei uma pessoa, tinha fechado um contrato, contratei uma pessoa para me ajudar. Aí ele falou, nossa, você não tem carro? Aí eu falei, não, porque eu decidi contratar você. Maravilhoso, maravilhoso. É isso. Eu, quando saí do último lugar que eu trabalhei como funcionária, peguei aquele salário que eu tirei ali e falei assim, bom, é com isso aqui que você vai viver. Vire-se. E foi assim. Eu tenho muito conforto para tomar essa decisão e muita gente não tem. O empreendedorismo tem esse lugar de privilégio. Muitas vezes, porque para passar o perrengue, para ter uma segurança financeira, principalmente quando você empreende no empreendedorismo digital, que é startup, negócios lastreados por tecnologia, é um empreendedorismo mais caro de se fazer. E isso cria uma barreira de entrada. Então, tem muita gente que não consegue entrar por essa questão financeira. E é um desafio mesmo, que eu não encontrei a solução ainda de como transpor, mas eu tinha um colchãozinho que eu consegui passar por esse período difícil, porque ele é difícil mesmo, você fica sem R$1. E você falou um ponto, eu até anotei aqui, a questão da jornada reputacional, né? As marcas precisam ter uma reputação positiva. Analisando assim, pro seu perfil profissional, você tinha uma reputação. Você já tinha essa visão assim de que ou isso era natural da sua parte em executar ou aperfeiçoar o seu trabalho ao longo do tempo, sabendo que aquilo ia te dar bons frutos ao longo da sua jornada? Era inconsciente? Você já teve uma influência de casa, por exemplo, pais te falaram, olha, preza pelo teu nome, faz o seu trabalho direito, né? Quais eram... O que te orientou assim para você construir essa reputação? Isso saiu de um lugar até ruim, mas como eu, desde jovem, lido com alta liderança, eu tinha um negócio que era, para eu abrir a boca, eu tenho que saber exatamente o que eu vou falar e ninguém pode questionar. Eu não quero ser questionada, nem falar besteira. E isso se traduziu em estudo. Então, eu segui a carreira acadêmica, então... Fiz a pós-graduação, fiz especialização, fiz mestrado, justamente para garantir que quando eu abrisse a boca, eu ia ser ouvida. E no final das contas, isso não é garantia de nada, tá? Mas isso me deu uma preocupação sobre como me portar. Então, eu me vestia muito mais sóbria para passar essa credibilidade. Sim. Eu fui buscar na carreira acadêmica todo esse contexto que eu precisava. E isso me ajudou. Como que é se vestir mais sóbria? Compartilhe um pouco. Porque você lidava... Porque às vezes as pessoas elas não entendem a importância disso, né? Você trabalhava com a alta liderança. Então ali meio que você já vai aprendendo um pouco, assim, né? Como um dress code e tal. Como que era essa questão? Era aquele clássico de uma calça... com vinco, um terninho, um salto alto, mesmo em contextos que não eram necessários, tá? Sim. Então, por exemplo, quando eu entrei no universo das startups, lá mais ou menos em 2018, eu era a única pessoa que vestia social a empresa inteira. Nem o dono vestia social. Hoje eu não visto. Mas eu estava todo dia de social na empresa, porque fazia parte de mim. Então, chegou um processo de identificação que era meu, mas que eu precisava passar essa credibilidade. Então, que a imprensa também é muito formal, ela é muito tradicional. Então, ela é como se fosse já esperado. Então, eu me pautei muito nisso. Hoje eu sou cheia de terninho em casa
E o caminho é ao contrário. Eu, como fundadora, preciso criar identidade com outros fundadores. E fundador não usa social. Então, eu deixei todos em casa. E momento difícil assim que você já passou na sua carreira, antes de empreender? Porque depois a gente vai falar dos perrengues de empreender, mas vamos... Teve uma que foi muito importante para o meu futuro. E ela me mostrou que não, nem sempre não. Eu sou de São Caetano e lá tem a GM. E me chamaram para trabalhar na GM. Eu estava numa agência e atendia grandes clientes na agência. Só que eu estava sempre no escritório daquela empresa de tecnologia gigante, legal. E eu queria ser parte. E quando você é agência, você não é parte. Sim. E me incomodou. Começou a me incomodar. Aí veio o convite da GM para ser cliente. Aí eu falei, meu momento, do lado de casa. Construir um carro foi a coisa mais legal que eu já vi na vida. Eu nunca mais trabalho nesse setor na minha vida. Foi isso que eu prometi para mim mesmo o dia que eu fui demitida. Sério? Eu não fiquei 1 ano. Nossa, mas por quê? Porque eu entendi que o meu jeito de trabalhar, o meu jeito de questionar e o meu jeito de olhar para o futuro não é o mesmo que a marca tem como diretriz. Sim. E cultura organizacional é um negócio que, se você não se adere, ela te expurga. Sim, sim. Ela te joga para fora. E foi isso que aconteceu. Eu não atendia aquela dinâmica. Eu não atendia ao contexto de cultura organizacional da GM. Então, eu fui demitida justamente por isso. Ouvia coisas muito ruins lá. Ouvia coisas tipo, você não tem futuro nem dentro nem fora da GM, o que você faz vira novela mexicana, para de perguntar tanto. Eu ouvi várias coisas nesse sentido. Mas a minha escolha ainda era ficar lá. Porque eu falei, bom, é uma grande empresa e tudo mais. Mesmo escolhendo ficar lá, fui demitida. Poucos meses depois. Depois voltei para o mercado de tecnologia, voltei para a agência e entendi que meu não na GM, de ficar na GM, no final foi muito bom para mim. E essa questão de cultura organizacional, você tem empresas que são grandes, já são estabelecidas no mercado, e às vezes a gente quer tentar mudar uma coisa que já está estabelecida ali, enraizada há muitos anos, né? Nem sempre é possível. E até a sua empresa hoje também ela tem uma cultura organizacional, né? Tem, e é um grande desafio. Startups nascem com cultura organizacional quebrada, tá? Eu vou te explicar por quê. Geralmente, nos primeiros anos da marca, a cultura ela se molda muito dentro da figura do fundador. Meu trabalho de mestrado foi sobre isso. E existem características desses fundadores que chegam na marca de maneira muito intensa. Só que existem tantos outros problemas no início da formação de uma marca, estabelecer tanta coisa para fazer, que a cultura não é a primeira coisa que os fundadores que a gente olham. Olha, né? E eles também não conseguem identificar... Tá tentando construir uma empresa, né? Então... Exatamente. E aí não consegue nem olhar para quais são as características dele ou dela que estão chegando. E aí, quando você tá lá 1 ano e meio de marca, 2 anos, você faz... agora eu preciso começar a recrutar com mais eficácia, vou olhar para minha cultura. Aí você olha para trás e você vê um rastro de destruição que passou porque você nunca olhou para aquilo. E cultura, mesmo que você nunca tenha trabalhado ela de maneira estratégica, ela existe. É igual reputação. Sim, sim. Então, ela já tá ali no dia a dia da organização, né? Quando você vai pôr o dinheiro para fomentar isso, você tem que reparar coisas ou você tem que olhar e entender o que foi aquilo, porque foi um processo completamente desregulado, que foi as suas características, com de pessoas que às vezes não tinham pontos a crescer a marca, nem nada disso, e aquilo virou um balaio de gato que virou essa cultura. Nossa. Você sabia que esse podcast ele é da Amplifica Digital? Se você ainda não nos conhece, acesse o nosso site amplificadigital.com.br e lá você vai conhecer um pouco sobre o que a gente faz, os nossos serviços, o que a gente entrega para o mercado, para empresas de diferentes segmentos. Você também vai ter a oportunidade de conhecer o nosso portfólio, os nossos cases de sucesso. Você vai ter a oportunidade também de falar com um de nossos especialistas. Te convido a acessar agora amplificadigital.com.br e se você precisa de um parceiro estratégico para te ajudar nas ações de marketing digital B2B ou B2C, fale com a gente e agende uma reunião agora.
mulher construindo uma carreira. Você comentou da GM, dos problemas que você enfrentou, mas além disso você enfrentou algum tipo de preconceito por ser mulher? Não precisa mencionar a empresa em si. Comunicação é um lugar muito feminino. Então, não é incomum eu olhar para o lado e ver colegas de profissão que são mulheres. Se eu olho para cima, não. Se eu olho para o lado, sim. Então, isso sempre me marcou bastante dentro do contexto de comunicação. E dentro da minha jornada, eu fui sentir com mais intensidade o fato de ser mulher, o peso negativo disso, quando eu resolvi empreender fundamentalmente. Então, onde isso mora? Nas perguntas que eu tenho que responder. Então, às vezes você está numa rodada de investimento, o investidor vai te perguntar, mas você não quer ter filho? Você é solteira? Ou quando você olha para o lado e você não vê alguém. Então, por exemplo, eu fui numa festa, tinham 150 fundadores. 9 eram mulheres. Nossa. Eu era uma das 9 e eu conhecia todas as outras. Então, você passa... Menos de 10%. Você passa a não ver. Você olha para o lado e você não encontra pessoas parecidas com você. E você soube jornadas de sucesso. E aí você fala assim, bom, eu olho pro lado, não tem alguém como eu. Tem gente só se dando bem, o que eu tô fazendo tá errado? Então, inclusive, eu acredito que esse seja um dos problemas de ter mulheres. Né? É por isso que faltam mulheres dentro do empreendedorismo digital. Porque elas não se veem. E se a gente não se vê, a gente não entende o que a gente pode fazer. Mas você acha que... Você falou essa questão aí de... Você acha que hoje, mesmo as empresas que não têm sucesso, elas demonstram que têm algum tipo de sucesso? Isso acaba passando essa falsa sensação de que empreender é uma linha assim de crescimento e tal? Com certeza. Absolutamente. Se você for em um evento, você vai ouvir 15 histórias de sucesso. Você tem que perguntar assim, mas o que deu errado? Ah, não, porque eu consegui captar muitos milhões. Quantos não você recebeu antes de receber um sim? Às vezes são 60 nãos, 70 nãos, antes de você receber um sim. Só que você só conta a história do sim. E o que você teria para dizer para mulheres que querem empreender, olham para o lado, não veem outras pessoas que têm a mesma visão, ou olham pessoas de homens do lado, enfim. O que você poderia dizer para elas que estão decidindo agora empreender, ou querem decidir a empreender? Pode vir. Pode vir que tem um universo de problemas a serem resolvidos e se visualizem. Tomem conta desses espaços. Enquanto você não tem a decisão sobre o que você quer ou se você deve fazer ou não, tem 3 homens que não sabem o que está fazendo e tá falando que sabe. Então vem. Muito bom. Gestão de equipe. É mais fácil fazer gestão de equipe com o seu recurso da sua empresa, ou com recurso de terceiro, trabalhando dentro de uma empresa? Com certeza, trabalhando dentro de uma empresa, isso com certeza. E aprendi muito. Aprendi muito. Era frustrante receber ordem que eu não sabia de onde vinha, o contexto que ela vinha e eu tinha que obedecer. Isso era frustrante. Mas trabalhar com o dinheiro dos outros e garantir o seu salário no final do mês sabendo que ele vai vir é muito melhor. Inclusive, saudade às vezes. Tem saudade. Você comentou uma coisa também no começo, aqui nos bastidores, a questão que você decidiu empreender porque você olhava dentro daquele contexto que você estava inserido e você não conseguia obedecer muito bem o que você tinha que executar. Como que foi esse processo assim, de você começar a empreender e hoje como que você olha também esse comportamento da sua empresa? Complicado, porque as pessoas contratam a gente, nosso conhecimento, para a gente usar o nosso conhecimento para fazer o que elas querem. Não o que precisa ser feito. E aí você chega no lugar cheio de coisa para fazer e você tem que só fazer o que elas querem que seja feito. E isso era muito frustrante. E eu reclamava com uma amiga sobre. E ela me falou assim, você é muito insubordinada, vai empreender que não dá. Mas... Pode falar o nome, inclusive. Pode falar o nome da amiga. É a Patrícia Carvalho, que é inclusive uma grande mentora e amiga aí nessa jornada de empreendedora, porque ela também é fundadora de uma startup. E tem um episódio com a Patrícia também aqui na lista de episódios da Fórum Hub. Pode procurar aí. Indico forte. E aí, foi aí que eu entendi. Você é insubordinada, vai empreender. Porque eu questionava. Não, por que eu tenho que fazer isso? Ou as pessoas questionavam assim, o que você está fazendo é pouco eficaz.
Por que que é pouco eficaz? Me prova que é pouco eficaz. E você fica, às vezes, nessa frustração, e eu entendi porque foi uma empresa assim, foi a segunda assim, foi a terceira assim. Aí você tem que ouvir, pô, o problema não é a empresa. O problema é você mesmo. E foi isso que eu ouvi da Patrícia, e foi isso que me levou a empreender. E hoje, como que é esse processo dentro da sua empresa? Existem esse tipo de comportamento hoje? Você enxerga isso dentro da sua organização? Como que é? Já aconteceu? Não, ou já aconteceu e já foi sanado, curado? É muito louco isso, porque quando você empreende e você vai fazer um negócio que é seu, aí você fala assim, bom, eu quero ser assim, eu quero montar um negócio assado, eu quero ser uma chefe desse jeito. No dia a dia, você é assombrado por uma coisa muito simples. Você também é uma pessoa. Você também é um ser humano. Então, aquela liderança que eu quero ser sempre acessível, eu quero ser sempre linear, eu quero ser sempre eficaz. Não é 100% dos dias assim, tá? Você pode ter esse objetivo e é muito legal que tenha o que você quer colocar para as pessoas. Mas não é todo dia que você consegue. E tem dia que é frustrante, tem dia que gerenciar pessoas é muito difícil. Tem dia que você não tem energia e tem dia que 100% das suas atividades é gerenciar as pessoas. Sim. Então, não é um processo linear. Estou aprendendo muito nisso. Ainda mais sobre gerenciar pessoas seniores. Que é completamente diferente do que você olhar para um time de início de carreira. Então, são desafios diferentes, necessidades diferentes e gerenciar pessoas que não estão dentro do seu contexto técnico. Porque se eu olhar a área de operação da Minchin hoje, ela é formada por assessores de imprensa, profissionais de comunicação, que têm uma expertise técnica. Então, minha troca ali é uma. Mas eu também gerencio o meu diretor financeiro, o meu CFO. E como que você lida com esse desconhecimento na hora de gerenciar? Isso também foi uma coisa que eu tive que aprender. E é bom quando você se distancia. Eu não sei, é maravilhoso. E liderar pessoas, quando você tá num momento bom de empresa, tem boas notícias, faturamento a base de clientes está aumentando, faturamento do ok e tal. É uma coisa. Quando você enfrenta problemas dentro da empresa, por exemplo, a questão, sei lá, churn de clientes, como que é manter a sua inteligência emocional para flutuar dentro das empresas com diferentes pessoas no momento difícil que você está passando? Como que você... Dentro dessa jornada de desafio, o que eu mais senti dificuldade nesse momento é que você vê o churn, você vê os problemas acontecendo, você vê a dificuldade financeira batendo na sua porta, mas você tem que continuar sendo a boia, o bote das pessoas que tem ali. Porque você tem uma empresa pequena, que já não oferece muita segurança para quem está lá dentro, num cenário de super incerteza. Você é uma startup que vai crescer no futuro, então você está num momento ali de dificuldade, mas as pessoas que estão ali precisam acreditar em você e no seu negócio. Então, você pode acordar com a maior dúvida se o negócio vai funcionar, mas as pessoas que estão lá dentro, elas não podem perceber. E essa é a parte mais difícil dos tempos difíceis. É você continuar sendo crível e forte nesse momento. Foi o que eu mais senti dificuldade dentro de tudo que a gente passou. E entender quais são as pessoas que você consegue dividir essa dificuldade sem que crie uma insegurança psicológica. E quando você passa por um momento difícil, com quem que você conversa? Eu venho de uma família empreendedora. Ah, é? Então eu tenho pai. Seu pai empreende? Eu tenho meu pai, que... Ele faz o quê? E meu pai é dono de uma indústria. Ah, de uma indústria? Indústria do quê? De invase. De invase. E eu falo muito com ele. Tanto é que quando eu comecei a criar a Minchin, ele falou, muito barato isso aí, eu não compraria. Parece que é ruim. Preço muito baixo. Então, eu divido muito com ele os contextos. E dentro da Minchin, a minha liderança, eu escolhi que fosse uma liderança que já partilhou outros momentos comigo em nível pessoal. Então, o meu diretor comercial foi meu colega de classe na faculdade. A minha COO foi minha chefe, muitos anos. Me ensinou muito do que eu sei. E meu diretor financeiro é um amigo vizinho. Então, eu escolhi pessoas que me conheciam em vários níveis para estar junto. Então, quando a gente
conversa, a gente senta numa mesa, não é uma mesa de trabalho só. A gente consegue falar de vida pessoal e todos trocamos sobre vida pessoal, sobre momentos bons e ruins, e falamos de trabalho também. Uhum. Tem muita gente que não gosta de fazer isso. Eu escolhi essa estratégia porque a gente pensa 1000 vezes antes de qualquer coisa que a gente vai falar e a gente pensa em cultivar esse relacionamento. Eu já trabalhei em empresas em que, quando a liderança brigava, todo o time tinha problema. Uhum. Então, não interessa, o mundo tá caindo na Mention. Meu objetivo como chefe e como CEO é conservar a relação da minha liderança. Então, tá difícil e eles tomam porrada. Isso não quer dizer que eles não tomam. Sim. Mas a coisa mais importante e a missão deles é conservar essa relação. Uhum. E ambiente diverso. Você falou que ouvia piadinhas por ser mulher e tal. Hoje você está na função de founder de uma empresa que contrata outras pessoas. Mas você sabe que as pessoas que você contratam, independente se é homem ou mulher, enfim, elas precisam desempenhar dentro da sua empresa, certo? Sim. Qual é o critério que você enxerga, assim, vamos falar de soft skills, para a pessoa trabalhar junto com você dentro da sua empresa? Assim, o que ela precisa ter? Assim? Ela precisa ser uma pessoa orientada a resultados, ela precisa ser uma pessoa pontual, ela precisa... Como que você avalia esse tipo de contratação? Para manter Porque às vezes você quer ter um ambiente mais diverso possível, mas você tem... Para aquela vaga, às vezes você não consegue preencher com aquilo que você definiu, por exemplo, uma mulher entrar naquele setor. Isso é muito interessante. A Mention tem um estudo que mostra que empresas fundadas por mulheres, elas são por natureza mais diversas, tá? E a Mention atende isso. Então, dentro do meu time, desde pessoa com deficiência, desde pessoas pretas, pessoas do aspecto LGBTQIA+, todos estão inseridos. Isso nunca foi um esforço. Legal. Tá? Isso é importante de falar. Dentro da minha área de tecnologia, por exemplo, nós falhamos nisso. E queremos olhar, mas isso exige tempo e dinheiro, e isso é uma coisa que a gente não conseguiu fazer dentro da lista de coisas que tem para fazer. Mas a gente olha para um time, então hoje a maioria do meu time é mulher, por exemplo. Eu sei que eu sou uma empresa de comunicação e que é até proporcionalmente mais fácil de fazer, mas é uma empresa que nasce mais diversa. Sobre a característica, tem sempre uma coisa que eu falo em todo o processo seletivo, que é: você tem vontade de chegar numa empresa, abrir o seu notebook e fazer exatamente o que está proposto para você do seu escopo? Se você quer, a Mention não é esse lugar. Porque a gente está crescendo. Então, tem muita demanda que vai surgir, Sim. que a gente não previu, e tem muita coisa para fazer. Eu performei muito bem nesse processo. A minha carreira foi meteórica porque eu identificava problemas que precisavam ser resolvidos e não tinha ninguém para resolver. E eu podia resolver. Se eu resolvia, estava bom, não interessa. Se está lá o problema e se resolve, é isso que a startup gosta. Se você é um bom resolvedor de problemas, a Mention é o seu lugar. Se você quer chegar às 10, sair às 18, bater o seu notebook e ir embora, a Mention não é para você. Uma empresa grande com um escopo desenhado é muito bom. Aqui não é o seu lugar. Isso eu sempre falo. Legal. E como que... Beleza? Isso fica claro para quem entra, mas ao longo do processo você precisa analisar isso na prática, né? Já chegou o momento de tomar decisões, de ter que desligar pessoas que não estavam performando? Eu imagino que sim, né? Mas isso também volta, né? Com essa análise de fato se a pessoa está desempenhando ou não, né? Já aconteceu e aprendi, porque demorei para demitir, porque fiquei... É uma coisa difícil de fazer. Porque é uma coisa... a gente como é um processo dolorido, né? Que dói, você não quer fazer. Exatamente. Você fica postergando. Mas você não pode mostrar para o time que entregar na barra baixa é ok. Então, você tem que proteger o seu time desse tipo de coisa. Ainda mais no começo da startup, em que performance é uma coisa muito importante. Aquilo acaba virando a régua, né? É isso. As pessoas entendem que é ok entregar menos. E a segunda coisa que eu aprendi também é que a pessoa que está sendo demitida por barra baixa, ela tem que saber que ela é barra baixa. Então, você tem que falar: você não performa. Você é baixa performance. Porque senão eu não estou cumprindo o meu papel de líder de formar aquela pessoa.
Se você demite uma pessoa que é barra baixa sem explicar que é barra baixa, você tira a chance dela melhorar. Sim, com certeza. Foi isso que eu aprendi. Então, arranca esse band-aid. Você tem obrigação como chefe, como líder, de falar as coisas. Sempre fala. Você é barra baixa, você não entrega por isso, você tá sob um aviso de 10 dias de melhora. E ok, né? Por exemplo, você tem Sai que um aprender. peso gigante, inclusive. Não, e você tem que aprender a falar a verdade pra pessoa mudar. Porque quando você tá falando, eu tava conversando com meu irmão, ele é empreendedor também. Ele falou, quando um cliente fala pra você o seguinte, olha, cara, tá acontecendo isso, não tô feliz com isso, ele tá te dando a oportunidade de você melhorar. Ele não quer cancelar um contrato. Exatamente. Porque quando ele quer cancelar o contrato, ele faz um e-mail, escreve, não justifica nada e fala que vai cancelar o contrato e cancela. Então ouve, aprende, né? Porque a gente, como empresário, a gente tem, você falou, 400 clientes. Então você imagina, são 400 chefes diferentes que a gente precisa agradar, né? Então a gente precisa também entender que o colaborador que está com a gente, o funcionário que está ali com a gente, ele precisa entender também que ele precisa desempenhar a função dele, ficar claro porque que ele não está desempenhando e dar esse tempo, né, para a pessoa mudar. E quando não muda? É isso aí. Porque assim, o cliente... Ninguém tem dó da gente não, tá? Não tem, o cliente Ninguém não tem dó da gente. De empreendedor. Você toma porrada de todos os lados o dia inteiro. Sim. Você não pode ter dó dos outros, pô. Sim. Você tem que saber como falar, por que falar e o momento. Sim. Mas você tem que passar essa informação. Então, o cliente tá mostrando que precisa, tá dando sinal de insatisfação. Tem um problema que precisa ser resolvido, você tem que agir. Senão você é conivente, pô. Não, e assim, né? Imagina, a gente vai comentar sobre isso. Você tem uma empresa, fundou uma empresa, tem dinheiro de investidor que confiaram nesse capital nas suas mãos para você administrar e tudo mais. Você também tem uma prestação de conta, porque as reuniões com anjos existem? Existe. Conheci alguns nessa trajetória. Existem anjos, sim. Nós estamos agora para o lado espiritual aqui do nosso podcast. Então, anjos existem. Existem. Como que você encontrou seu primeiro anjo? Ele estava todo de branco? Como é que foi essa visão? Nossa, eu ouvi cantos celestiais quando isso aconteceu, tá? O pessoal aqui atrás tá o Alex ali, ó, e o Henrique estão vendo anjo agora. Tô sabendo que anjo existe agora. Eu ouvi cantos celestiais, tá? Porque o primeiro anjo... Tava difícil quando você encontrou esse anjo? O anjo apareceu e tava difícil? Não tava difícil, mas é que... O que aconteceu? Eu tava me preparando para começar a rodada e tudo mais, e você nunca sabe muito o que esperar desse contexto. Ainda mais eu que sempre rechacei números na minha trajetória, nunca gostei, né? Sou de comunicação, pô. Aí eu obedeço fielmente a esse clichê, que se afasta dos números. E aí a rodada ela é só sobre números. E eu tava me preparando, mas tava meio que empurrando isso, não tava ali uma coisa que eu... Porque é uma coisa que você não tá acostumado a fazer, né? Você tem que sair completamente. Completamente. Nossa, é bem fora do processo. É. E eu, sem saber, entrei numa reunião comercial, né, com uma agência, na época, porque a agência é um dos meus públicos, né? Um dos meus clientes. Entrei numa reunião comercial com uma agência, tô vendendo a Mention. Em determinado momento, aquela conversa mudou. Porque foi de a agência comprar o meu serviço para... gostei dessa... Da ideia. Gostei dessa ideia. Tenho dinheiro para investir. E comecei a ouvir perguntas que eu não consegui responder. Quais eram essas perguntas? Quanto de dinheiro eu queria captar? Qual percentual que eu estava disposta a abrir mão? Qual que era o meu ticket médio? Qual que era o meu CAC? Perguntas bem básicas, tá? Que eu indico que todo mundo que vai captar dinheiro precisa ter essas respostas. Por favor, não façam como eu. E eu não tive. Doeu muito. Doeu muito falar eu não sei. Ué, então um anjo, que aparentemente veio para resolver, te trouxe mais alguns questionamentos. E eu fiquei uns 2 dias muito assim, mastigando meu fracasso. Naquela conversa. Depois de 2 dias, conversei com alguns mentores, com outros fundadores, porque nessa jornada você troca bastante. E falaram, não, pô, é assim mesmo. Na minha primeira também foi assim. Você não tá preparado para vender naquele momento, né? Exatamente. E nem imagina que numa reunião de apresentação você vai receber uma contraproposta. Tinham esses lados, sim, mas eu tinha que saber. Não, e sim. Quando eu entrei uma conversa com outro anjo, eu entrei super nervosa. Falei, cara, eu preciso saber os resultados, eu preciso saber tudo na ponta da língua, sei o quê. Fui com colo, tava tremendo, tava nervosa. A reunião durou 20 minutos, ele falou assim, eu quero.
E ele fez um Pix. E aí você apresentou os números? Por cima. Não precisou? Não. Então esse anjo estava mais confiante. É isso. Você tem que saber Tem que os ser um números. anjo certo, não pode ser qualquer anjo. Tem que saber os números. Tô brincando, não é qualquer anjo, mas... Tem que saber os números, sim. Uhum. Mas você aprende que com anjo são coisas diferentes o que cada um olha. Uhum. Você tem que saber tudo de tudo. Mas cada um vai olhar pra uma coisa. Você tem que ser safo na conversa e saber o que pega aquele cara. O que pega. Tipo, o que esse anjo gosta de ouvir. E você joga a conversa pra esse lado. Mas você tem que ter todas as informações. Então tem um e vai te perguntar do seu LTV, do seu CAC, do seu valuation, vai perguntar de como tá seu cap table, vai jogar um monte de letrinha ali pra você. Uhum. E tem um que vai falar assim, tá, mas me conta sua trajetória profissional. Gostei de você, quero. Uhum. Você tem que saber pra onde vai essa conversa. Isso é a entrelinha do processo de investimento que é o mais valioso. E entrar nessa negociação, isso também mudou muito minha maneira de captar quando eu entendi. Às vezes a gente entra como fundador numa conversa que a gente acha que entra perdendo. Né? Uma negociação que você entra perdendo, que é, tô precisando de dinheiro, esse cara tem um dinheiro, preciso do dinheiro. Você tá vendendo parte de algo que pode ser muito valioso. Sim, para a pessoa, né, que vai comprar. Pode valer muito dinheiro. Então aquela pessoa não tá te ouvindo porque Ela tem um capital. ela tem o capital e você tem um potencial de multiplicar 100 vezes. Uhum. Na verdade, os múltiplos são 60 vezes, 40 vezes. Não, e assim como você pega um dinheiro, tem a opção também de colocar num fundo, fazer uma aplicação, investimento em ação, é parte de um business. Você tem que ser muito eficaz para mostrar que é o seu negócio que vale a pena ser colocado o dinheiro. Uhum. Mas você não tá oferecendo um negócio ruim. Sim. Não tá fazendo um... Então, você tem que entrar com mais pé de igualdade nessa negociação. Isso te dá mais confiança. Legal. Agora, essa questão da confiança que você falou que é importante. Quando você trabalhava era funcionário de empresas e tudo mais, você executava o seu job, fazia apresentações e tudo mais. Essa coisa de ganhar confiança. Eu tenho um business, tenho um negócio que funciona, que eu acredito nesse negócio. Nessa primeira reunião você estava apresentando a Mention para essa agência, né? E o cara fez a contraproposta. Quando você chegou nessa reunião, você estava um pouco nervosa, certo? Mas assim, o que mudou assim em termos de ganhar confiança para apresentar a sua empresa mais vezes para outras pessoas? Como que foi esse exercício assim de se preparar? Porque quando você não tinha os números na primeira, você foi atrás dos números? Foi? Aí para a segunda você já tinha os números, certo? E aí como que foi esse processo de ganhar confiança? Quantos anjos? Para quantos anjos você apresentou a Mention? Nossa, vários anjos, vários fundos. A confiança, ela vem aos poucos. Não é um negócio que você acorda e fala assim, Sim. Nossa, veio. Mas tem uma coisa importante que eu sempre fui muito transparente quando eu falava. As pessoas perguntavam assim, mas por quê? Isso aqui é meu plano A, B, C, D, E da vida. Isso tem que funcionar, porque é isso que eu faço. Uhum. É isso que eu sou, isso aqui é uma extensão de mim. Então, eu tô vendendo o que eu tenho de mais valioso. O meu percentual, o meu ganha-pão, né? O meu share é o que eu tenho de mais valioso, porque é isso aqui que eu acordo, que eu durmo, que eu almoço, que eu janto. É a Mention. A minha vida tá toda ali. Então, se eu não tiver confiança de vender uma coisa que eu respiro ninguém vai acreditar. Uhum. E é honesto, é justo, né? É uma coisa que você acredita, então por que vai ter medo, né? Assim, você propor uma maneira nova de se consumir algo, você chegar com uma tecnologia que é disruptiva, e você precisar de um capital de terceiro para isso, é desafiador. Você tem um nível de pressão para lidar altíssimo. É normal. Mas você tem que saber o porquê que você está fazendo o que você está fazendo. Uhum. Se você não confiar, se você não souber do porquê que você está fazendo, ninguém vai confiar, ninguém vai comprar. E os percentuais desses primeiros investimentos? A gente aprende isso com o passar do tempo, né? Mas uma coisa que eu ouvi desde o dia 1 é que isso era a coisa mais valiosa que eu tinha. Então, eu falo que quando a gente vira founder, a gente passa a adorar ouvir palpite em algum nível.
Porque você não sabe o que você faz. Então, você começa a perguntar para os outros. Mas como que faz isso? Mas eu vou assistir tutorial no YouTube para emitir nota fiscal. Eu nunca tinha emitido uma nota fiscal na vida. Então, eu fui conversar com as pessoas. E você ouve, olha, o que você tem de mais valioso é o seu percentual. Então, toma cuidado. A minha primeira rodada, eu fechei no valuation X para diluir menos. Então, você vai ouvindo as coisas que te ajudam nesse processo. Então, isso me deu uma blindada em relações entre cofundadores ou early stage, aqueles inícios, aqueles primeiros funcionários que geralmente têm esse equity da empresa. Isso me blindou bastante de fazer essas negociações ruins. E também tive anjos ao longo da trajetória que não fizeram questão de ser shark. Que pegaram o justo pro tanto deles. E hoje a Mention, ela tem uma composição de cap table bem saudável, que mais de 90% está dentro de casa. Ah, que legal. A gente conseguiu preservar bem esse percentual, porque foi o que foi me dito desde o dia 1, que era o que era de mais valioso. E eu faço jus a isso. Dinheiro resolve todos os problemas? Não. Ajuda muito. Dinheiro é muito bom, ajuda muito, mas não resolve tudo. Quando você, nessa jornada, a Mention são quantos anos? 18 meses. 18 meses. 18 meses. 18 meses, estamos falando de tudo isso, 18 meses. E qual foi o momento mais difícil, assim, que você já pensou em desistir, parar? Eu nunca pensei em desistir, porque eu tenho pra mim que eu me sentiria pior se eu desistisse, se eu largasse mão. Me perguntar do tipo, por que você foi fazer isso? Sim. Agora pensar em desistir, não. Agora que você tá aqui, você segue o jogo. Mas é muito difícil o momento que você tá sem dinheiro, tá? Esse momento ele é muito difícil. E o sem dinheiro não é, não tem faturamento. O sem dinheiro eu não tenho tanto de dinheiro na data certa para pagar 50 salários 18 salários de uma vez. Sim. E esse é um dia difícil. Eu sei. Esse é um dia difícil de fazer. O dinheiro. Você tem o dinheiro? Tenho, mas o dinheiro vem ao longo do mês, não vem no quinto dia útil. Seria bom se tudo fosse assim, né? Programadinho, ninguém atrasasse pagamento, o cliente não atrasasse, né? Então, o dia que eu tive que casar fluxo de caixa e faturamento, e todo esse processo, os pagamentos, foi um aprendizado difícil que eu tive. O processo de captação de investimento também foi muito difícil, porque eu venho da segunda geração, que é quando o capital está mais escasso. Então, eu fundei a Mention. A gente agora, nesse tempo aí que ninguém está querendo... no ano do inverno. Ninguém está querendo soltar dinheiro. É isso, no ano do inverno das startups. E aí eu já encontrei uma barra mais elevada. Que é essa barra? Tem dinheiro, tá? Tem dinheiro. Não, o dinheiro tá aí. Mas você precisa entregar uns números mais redondos. Você precisa entregar uma DRE. Pô, a primeira vez que eu vi essa palavra, eu falei... É uma DR. Que é isso? Tá tendo uma DR. Meu Deus, e aí você é a DR da empresa. Você descobre o que é isso, e aí quando você descobre, você fica assim, nossa, a minha deve ser horrível. Porque você nunca fez, você não sabe o que é. E aí você tem que prestar conta de umas coisas que, pelo menos no meu caso, saíram muito do que eu conhecia, do meu contexto. Então, isso foi bem desafiador. Teve um período de estudo, teve um período de encontrar a pessoa certa para fazer isso. E a pessoa certa não é só a que tecnicamente consegue te entregar. É a pessoa certa que você consegue confiar esses números. Que você consegue abrir sua operação desse jeito. Porque antes era tudo meu. Sim. E aí você tem que mostrar para um terceiro e você precisa de alguém que traduza isso. Então, também foi um momento bem, bem difícil. E o momento de reclamação de cliente. Reclamação de cliente também é um lugar que te coloca numa situação difícil. Eu já passei por vários processos nesse sentido. Então, tem o cliente que ele se sente no direito de abrir uma conversa com você e te explicar como você faz seu trabalho. Tem gente que abre a conversa comigo para me ensinar o que é PR. E você tem que ouvir. Faz parte do jogo. Os chefes. Faz parte do jogo. Tem cliente que é rude. Tem cliente que é injusto. Tem vários. E tem eu lidando com todos. Então, isso também foi um processo nesse sentido, mas eu tive a sorte, ou o merecimento, de fazer parte de um grupo de mulheres fundadoras de startup. Então, os She Makes, que são mulheres que estão nessa jornada de empreendedorismo.
minhas primeiras clientes são de lá. Uhum. Então, foram realmente early adopters, que a gente chama, que são aqueles primeiros clientes que deram feedback, que olharam. Tem umas comigo até hoje, nessa trajetória. E isso foi muito valioso. Porque aí a gente vai trocando e a gente vai entendendo o que é um bom perfil de cliente. A gente vai entender que às vezes o cliente reclama porque você não fez uma venda adequada do seu produto. Tem várias coisas nesse sentido que a gente precisa ajustar. E eu proponho uma nova maneira de se consumir algo que está no mercado há muito tempo, Sim. de uma maneira completamente diferente. Então, a gente tem muito a aprender. E equilibrar a vida pessoal. Quantas horas você trabalha por dia? Olha, sentada na frente do computador... Não, assim, geral. Não, é porque... Você vai entender o que eu vou falar agora. Quando você bate o notebook, você não vai pensar em outra coisa. Uhum. A Mention tá na minha cabeça o tempo inteiro. Uhum. Eu trabalho 12 horas por dia. Que é ok. Sim. Tipo, mas se eu tô tomando banho, eu tô pensando na Mention. Eu tô tomando café, eu tô pensando na Mention. Eu tô na esteira, eu tô pensando na Mention. Você vive isso. Você, de fato, respira isso. Então, a jornada, ela é mais extensa nesse sentido. Uhum. Agora, sobre equilíbrio de vida pessoal e profissional, não tenho. Não achei. Bia, a única coisa que você tem que ter válvulas de escape, gerenciar o seu estresse. Uhum. Porque senão ele toma conta de você e ele toma mesmo. Qual que é a sua válvula? Eu faço tudo que me mandam. Tipo, você tem que ir na academia, então eu vou na academia. Tem que ir no nutricionista, eu vou no nutricionista. Você tem que viajar... Correr é muito bom. Então, você tem que Se viajar... cadastrar umas provinhas aí, a cada 2 meses, 5K. Justo também. Que vai te motivar a correr. Tem que viajar. Eu tenho isso, eu tiro 2 férias por ano, tá? Eu não faço... Eu não... Quantos dias? Acho que uns 20 dias aí por ano eu tiro de férias. Períodos de 10 dias? Tem que ter um hobby. Aí eu vou lá jogar o beach tênis, eu vou fazer aula de forró, eu vou fazer yoga, eu faço. Sim. Eu faço essas coisas. Minha cabeça tá na mente. Ai. Hoje, por exemplo, fala um pouquinho, até para quem não conhece, você está transformando um setor de comunicação, PR. Explica aí para a galera o que você está fazendo no mercado. O que eu estou fazendo? Eu estou propondo uma nova maneira de se consumir PR e assessoria de imprensa. E essa maneira ela é fora do contexto de agência. Porque eu deixo assessoria de imprensa barato e acessível para marca de todos os tamanhos e estágios de amadurecimento. Da onde surgiu isso? Hoje, as marcas que têm acesso à imprensa, que têm acesso a uma assessoria de imprensa decente, elas são marcas muito grandes, muito robustas, porque elas podem pagar aqueles FIIs mensais gigantescos que as agências cobram. Elas têm um serviço de qualidade. As que não podem pagar, ou têm um serviço de baixa qualidade, ou elas não consomem. Então, a gente tem um mercado de relações públicas pequeníssimo no Brasil. E existe um mundo de empresas precisando consumir. O que custa caro? A camada de serviço. E aquela pessoa sentada, te atendendo. E eu fui essa pessoa há muitos anos. E eu entendi que não é esse o segredo do sucesso. De uma conta de assessoria de imprensa. Qual que é o segredo do sucesso? Foi desse pressuposto que eu saí. Que eu fundei a Mention. Que é o seguinte... Ninguém nunca te fala o que significa ser mencionado na Exame. É muito legal. Todo mundo comemora aquele link. Legal, mas e ele serve pra quê? Pra colocar no LinkedIn da marca e fim? Não. Existe uma palavra pouquíssimo falada que é reputação. E quando você contrata uma agência para fazer o PR da sua marca, assessoria de imprensa de uma marca, você tá pegando a sua marca e falando pro terceiro assim... Alimenta, faz crescer. Se você muda de agência, cai. Você começa de novo a fazer esse processo. Por quê? Criação reputacional, ela leva tempo. Sim. Um tempo que é muito fácil a marca se perder. Porque a gente trabalha numa velocidade tão grande, só que a formação reputacional não acompanha. Fato. Viva com isso. Seja uma startup, um pequeno negócio. Formação reputacional ela leva 2 anos de repetição de palavras e mensagens concisas. Isso é criar reputação. É simples. É só repetir.
A imprensa ela é a maneira mais eficaz de se construir reputação, porque é um terceiro chancelando a sua marca. É um terceiro repetindo o que você quer que seja replicado por aí. De maneira orgânica, gratuita. Isso é o que é valioso. Todo o resto de maneiras de replicar a mensagem, ou é mídia paga, ou é você falando de você nas suas redes. Então, um terceiro chancelando é o que tem de mais valioso nesse sentido. E quando você entrega isso na mão da agência, é a agência fomentando para você. O meu convite é que as marcas tomem conta disso. Porque a marca, no médio e longo prazo, é seu ativo mais valioso. Sim. É o que vai valer mais dinheiro. E a gente tem vários exemplos disso. Então, a marca precisa estar nesse processo e ela precisa ter dinheiro para cuidar disso desde o dia 1. Porque dói no dia 1. Não dói quando a marca está construída. Lá é outro processo técnico que tem que seguir. Mas quando você precisa de investidor, quando você precisa de cliente, quando você é pequeno e vende para uma grande empresa, como se você se mostra crível o suficiente para chegar no departamento de compras e negociar. É para isso que você precisa. Então, a Mention é um SaaS que deixa essa jornada self-service para essa marca. Então, pedido de texto, aprovação de estratégia, negociação de pauta, tudo que é mencionado na imprensa, todas as menções são feitos. Tudo isso é feito via plataforma. Essa jornada faz com que a marca tenha que aprender os processos de PR. Então, eu sempre falo que precisa ter tempo para se dedicar, senão não funciona. Sim. Mas uma vez que vem, é você cuidando do processo. E esse processo todo, você falou de construir a reputação de uma marca... São 2 anos. Isso. Você passa a ver os efeitos positivos de um trabalho conciso de 4 a 6 meses de trabalho. É. Mas ele se consolida com 2 anos. Porque a formação reputacional é uma coisa técnica, mas é bom para todo mundo ouvir. A gente percebe a marca como um bloco só na cabeça da gente. Então, Apple inovadora, é Natura socialmente responsável. A gente forma isso a partir de algumas dimensões dessa marca. Então, o que a gente faz, e a gente importou uma metodologia de um instituto americano que se chama HappyTrack, que a gente pega essa marca e a gente fatia em 7 dimensões diferentes. Que são os produtos e serviços, inovação, liderança, governança, desempenho financeiro, por aí vai. A gente fatia essa marca e a gente cria palavras e mensagens-chave para cada uma delas que vão bater positivamente na audiência. Então, a gente pega essa marca e cria materiais para a imprensa que vão positivamente impactar as pessoas. Quando a gente chega no final de um trimestre de trabalho, a gente percebe, foi eficaz, a gente chegou num percentual X de menções que a gente fala sobre essa dimensão, sobre essa. Vamos carregar essa que não foi tão boa para o próximo trimestre e pegar 2 novas para a gente seguir trabalhando? Então, a gente consegue ter um trabalho nesse sentido que vai nos assegurar uma criação reputacional que está arrumando para onde você quer. Porque sair na exame é muito bom, mas se você não souber por quê, para quê, não funciona. Às vezes tem marca que é mais eficaz você sair em 20 veículos menores do que sair na exame. E ninguém te explica isso dentro da agência. E vocês é um SaaS, então tem uma tecnologia por trás, certo? E como que é demonstrado esse resultado das ações de PR para o cliente? A gente tem algumas tecnologias dentro desse SaaS. Então, além da plataforma ter essa jornada de processo de aprovação, acompanhamento e tudo mais, ela tem outras 2. A primeira delas é um algoritmo patenteado que eu consigo calcular a probabilidade de encaixar um assunto num veículo, numa pauta. Isso me deixa minha oferta 90% mais refinada do que qualquer alternativa de mercado. E a segunda coisa é que a gente foi acelerado pela Microsoft. Então, a gente tem um prompt do chat GPT-4 treinado exaustivamente com as matérias que melhor performaram nos últimos 5 anos. Então, a gente consegue ser assertivo no texto que a gente cria, em para quem e como a gente oferece, e a gente deixa a jornada do cliente automatizada. Isso permite que a gente cobre menos e que a gente escale. Sem perder a entrega do resultado do cliente. A gente tem uma média de 2 menções em veículos de grande circulação por cliente todos os meses. Nossa. Então, a gente consegue assegurar que o processo acontece e mesmo que eu não tenha camada de serviço, eu sigo dando resultado para esse cliente. Se disso se origina um pedido de entrevista, ele é orientado. Se disso se origina diversos links ou um link, ele também recebe via plataforma. Legal. E esse processo de onboarding, por exemplo, o site da Mention qual é? É www.mention.net.br.
E aí, vamos supor, o usuário, a pessoa que está escutando, pode ir lá e pode contratar. Pode. E aí tem um processo de onboarding. Tem. A Mission tem 3 planos. A entrada de pauta ela é 100% orgânica. Então, quem aperta publicar é sempre o jornalista. Tá? Ah, legal. Isso é uma coisa muito importante que a gente conserva muito. Então, é mídia paga? Não, não é mídia paga. Pode ser que eu crie um conteúdo que não emplaque? Pode também. Como tudo na estratégia de marketing exatamente. e comunicação. Tem coisa que não dá resultado, vai fazer o quê? Tem gente que fala, pô, mas você não assegura? Não, nem eu, nem nenhum player de relações públicas. Não. É orgânico. Então, a gente monetiza pela quantidade de conteúdo que a gente produz. 3 e acima de 3 conteúdos. E a contratação ela pode ser feita via site, pode conversar com o meu time. O que a gente quer é deixar a jornada didática e para todas as marcas. Então, quando a marca entra, ela tem um momento síncrono com o meu time, que a gente vai ouvir e criar uma estratégia para essa marca. Essa marca tem uma estratégia na Mission, que fica hospedada na plataforma também. E a partir disso, ela consegue fazer os pedidos, acompanhar tudo de maneira autônoma. Muito bom, muito bom. E como que você enxerga o futuro do PR? Tem muita coisa na jornada de PR que precisa melhorar. Hoje, toda negociação de pauta gera num grupo do Facebook, 16 mil pessoas. Ah, é? Então é assim, eu preciso de um médico infectologista que grava em São Paulo. Forma uma thread embaixo desse post, dentro do grupo. Eu tenho aqui, olha aqui, esse CV, esse cara, essa mulher, essa médica. E é assim que se fecham as pautas que a gente assiste na TV. Nossa. Então tem muita coisa pra gente melhorar em PR, porque hoje se a grande marca faz, ou se a pequena marca faz PR, é feito exatamente do mesmo jeito. Se a marca mais analógica ou mais inovadora faz, é feito do mesmo jeito. A gente está chegando ao final do nosso episódio, mas para a gente encerrar, seria importante você dar uma dica para uma marca que queira expandir presença, criar reputação de forma eficiente, utilizando o PR. Como que ela pode começar? Começa com capilaridade de marca. Começa indo pro jogo, falando. Então, eu não quero falar sobre isso, eu não quero falar sobre aquilo. Fale. Isso chama a atenção do meu concorrente. Também. Mas chama a atenção de muita gente. Então, tem que ir pro jogo. A gente tem que contar as coisas que a gente está fazendo. E se isso for um bloqueio, não é PR. É outra estratégia. Tá? Legal. Mas tem que ir pro jogo, tem que fazer, tem que contar as coisas e tem que falar sobre os desafios. A gente acha que toda a comunicação dentro do PR, quem é de marketing de comunicação fica viciado nisso, que é comunicação positiva. Só falar o que é bom, o que dá resultado, o que deu resultado. Isso não é uma comunicação transparente. Porque nada é bom o tempo inteiro. E a gente tem que assumir que a gente tem que navegar em todos os contextos. E isso não é sair divulgando fracasso. É só ser transparente. É só falar a verdade. Legal. Muito obrigado, Bia, pela sua participação no Amplifica Cast. Nós vamos deixar os contatos da Bia na descrição desse podcast. Você pode entrar em contato com ela pelo LinkedIn e ela promete que vai te responder. Com certeza, com certeza. Legal. E fala um pouquinho também do She Makes. Para mulheres que querem empreender ou que já empreendem, né? É isso. Mulheres que querem empreender, que querem fundar alguma coisa, sintam-se acolhidas pelo She Makes, que é uma iniciativa que é voltada para mulheres que já empreendem ou que estão se preparando para, e a gente trocar histórias de sucesso, histórias de fracasso, falar sobre como acessar investidores, como conseguir aqueles primeiros passos que às vezes ou sempre são muito desafiadores. Então vou deixar nas redes sociais também para vocês entrarem em contato, vale muito a pena, foi onde a Mission começou e eu tive meus primeiros clientes. Legal. Até o próximo Amplifica Cast.